que escreveu o evangelista Mateus, capítulo 14, versículo 13 a seguir. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo Jesus isso, partiu dali em um barco para um lugar deserto, à parte. E ouvindo isto, as multidões seguiram-no a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, movido de compaixão por eles, curou os enfermos. E chegada a tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é passada. Despede a multidão, para que, indo às aldeias, compre mantimentos. Mas Jesus disse-lhe: eles não precisam partir, dai-lhes vós de comer. E eles disseram: nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse: traga-os aqui para mim. E ordenando a multidão para que se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, ele os abençoou, e partiu dos pães, deu-os a seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram, se fartaram, e dos pedaços que sobraram, tomaram 12 cestos cheios. E os que haviam comido era cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Meus queridos e amados irmãos, quando nós olhamos para esta passagem, a multiplicação dos pães e peixes. Quando lemos esta passagem, nós vemos que esse episódio é o único milagre da parte da ressurreição de Jesus, narrado pelos 4 evangelistas. Os 3 evangelhos sinóticos, eles registram essa história, este milagre extraordinário, imediatamente depois da morte de João Batista e da confusão ali mental de Herodes. Quando nós olhamos o evangelista Marcos, ele informa que, em virtude da agenda congestionada dos discípulos e da morte de João Batista, Jesus ele toma a decisão de sair com os seus discípulos para um tempo de descanso num lugar deserto. Já quando olhamos para o Evangelho de Mateus, nós vemos que Mateus ele afirma que o milagre aconteceu em um deserto. Já Lucas diz que esse retiro ocorreu numa cidade chamada Betsaida. E João diz que o ocorrido se deu no monte. Enfim, nós vemos que é evidente que esse monte ficava próximo de Betsaida e que esse lugar era deserto. Uma vez que por ali não havia como comprar pão para a multidão ou para alimentar aquela multidão. Então essa passagem aqui nos ensina algumas lições. Lições essas que nós vamos meditar aqui
compartilhando com os irmãos. Capítulo 14, versículo 13 em diante, encontramos a primeira multiplicação dos peixes e dos pães. Em virtude do esgotamento dos discípulos, nós vemos aqui o cuidado de Jesus com os seus discípulos. Jesus, ele se preocupava com os seus discípulos. Jesus, ele olhava pelos seus discípulos. Jesus não apenas dependia muitas das vezes dos seus discípulos, mas ele os também cuidava. E quando nós vemos a palavra do Senhor, no capítulo 14, versículo 1 em diante, nós vemos aqui que os discípulos tinham sofrido uma perda, a perda de João Batista. E Jesus agora sai com eles para um lugar deserto. Jesus agora leva os discípulos para um tempo de refrigério, para um tempo de descanso. Quando olhamos o cuidado que Jesus tinha com seus discípulos, nós vemos Jesus, ele convidar ali a um descanso, e é a expressão do seu cuidado pastoral pelos seus discípulos. Enquanto curam os outros, os discípulos não estão isentos de estafa provocada pelo trabalho com pessoas, com o público. E Jesus observa esse detalhe. Um detalhe muito pouco observado nos dias de hoje. Mas Jesus, ele cuidava muito bem dos seus discípulos. E aqui ele enfatiza também que nós precisamos cuidar de nós mesmos antes de cuidar dos outros. Não adianta, meus queridos irmãos, nós queremos ganhar o mundo inteiro, mas não conseguirmos cuidar de nós e dos nossos. Jesus, aqui no capítulo 14, versículo 13 em diante, nós vemos Jesus cuidando dos seus discípulos, se preocupando com os seus discípulos. E os discípulos estavam ali sofrendo pela morte de João Batista. No estudo passado nós falamos sobre a morte de João Batista, capítulo 14, versículo 1 até o 12. Agora nós vemos o cuidado de Jesus para com eles, depois desta grande perda. Meus queridos irmãos, mas quando Jesus agora leva os discípulos para este lugar, quando Jesus agora leva esses discípulos para um lugar para descansar, a Bíblia diz, no versículo 15, 14 e 15, a Bíblia fala que ali, quando chegaram ali também chegou uma grande multidão. E Jesus agora olha para esta multidão, aquela multidão na qual dependia, aquela multidão na qual corria buscando socorro, buscando um milagre, buscando algo da parte de Deus. Agora Jesus se compadece daquela multidão. A compaixão de Jesus pela multidão. Jesus, ele se compadece da multidão. E em vez de tê-la ali como estorvo, né? Mas Jesus, ele não tem a multidão como incômodo. Mas pastor, Jesus não foi para um lugar para descansar. Sim, Jesus foi para esse lugar para descansar. Mas Jesus não tirou esse tempo para ter umas férias com seus discípulos. Sim, Jesus tirou esse tempo para ter um descanso com seus discípulos. Mas quando chegou lá,
a multidão também foi. E agora Jesus, capítulo 13, versículo 13, a parte B, até a parte 14, até o versículo 14, nós vemos que Jesus ali não despede a multidão, como os discípulos ali dão a entender, falando para Jesus: Jesus, despede essa multidão para que eles vão para as cidades e comprem pão para eles. Não, Jesus se compadece da multidão. Jesus acolhe aquela multidão. Em vez de despedi-la faminta, em vez de despedi-la enferma, Jesus se compadece daquela multidão. E quando olhamos para a palavra do Senhor, este verbo compadecer, aqui expresso no Novo Testamento, ele tem ali um grau mais elevado de simpatia pelo que sofre. Ele detona uma preocupação profunda, que traz ali o auxílio ativo. Esta palavra significa literalmente condoer-se por dentro, por causa daquela multidão. E é muito mais forte do que a simples solidariedade. Hoje nós encontramos um evangelho muito solitário, e eu não critico isso, mas a solidariedade não pode ser somente solidariedade. Ela tem que primeiro ter a cura, ali tem que ter o auxílio espiritual. Trata-se de que um termo usado 6 vezes nos evangelhos, o próprio Jesus, ele se compadeceu daquela multidão, ele se compadeceu daquelas ocasiões. E aqui nós vemos Jesus, da palavra de Deus, aqui dizendo que ele se compadeceu daquela multidão faminta. Quando eu olho para o capítulo 20, versículo 34, eu vejo 2 homens cegos, na qual Jesus se compadeceu deles também. Quando eu olho para Marcos, capítulo 1 e 41, eu vejo um leproso, Jesus se compadecendo por ele também. Quando eu olho para Lucas, capítulo 7, versículo 13, eu vejo Jesus tendo compaixão da mulher, aquela viúva de Naim. De modo algum, Jesus despede a multidão por estar de férias. De modo algum, Jesus despede a multidão por estar no seu descanso. Meus queridos irmãos, o cristão, ele deve ter seu período de descanso, mas ele não pode abandonar o seu ministério. Ele não pode deixar de lado o seu chamado. Aonde ele estiver, ali o seu chamado precisa estar ativo. Ele vai ao encontro da multidão para socorrê-la. Ele não foge da multidão. Ele não vê a multidão e se esconde. Jesus não veio para despedir a multidão. Jesus não veio para despedir as pessoas, mas Jesus veio para salvá-las. Jesus encarou aquela multidão como ovelhas sem pastor. Jesus ali, ele fala que os líderes religiosos de Israel não estavam cuidando espiritualmente do seu povo. Então nós vemos aqui, quando Jesus fala que Israel estava como ovelhas desgaradas e sem pastor, é porque Jesus olha para uma ovelha e ele vê que a ovelha é um animal frágil, a ovelha é um animal dependente, a ovelha é um animal que precisa de sustento, que precisa de direção, que precisa de proteção. E Jesus vê que os religiosos ali de Israel não estavam preocupados com o alimento, não estavam preocupados
com o bem-estar das ovelhas, não estavam preocupados com o sustento e a direção, eles só estavam preocupados com a religiosidade. Mas quando aquela multidão procura Jesus, Jesus supre as necessidades daquela multidão. Em vez de pensar apenas no seu bem-estar, Jesus ali, ele pensa no bem-estar dos discípulos e também daquela multidão. Meus queridos irmãos, quando eu olho para a palavra do Senhor aqui, eu vejo 3 coisas que Jesus fez, ou que Jesus faz, para suprir a necessidade daquela multidão. Primeiro, ele ensinou a multidão acerca do reino de Deus. Primeiro, ele trouxe a palavra à multidão. Primeiro, ele se preocupou com o lado espiritual daquela multidão. Não ensinou banalidades, não, mas Jesus falou acerca do reino. Jesus supriu a necessidade da mente, a necessidade espiritual que aquela multidão estava necessitando. Segundo ponto que Jesus fez, ele curou os enfermos. Jesus, ele atendeu às necessidades físicas. Aquela multidão não tinha só pessoas perfeitas. Aquela multidão não tinha só pessoas que tinham um poder aquisitivo bom. Aquelas pessoas não tinham só pessoas que queriam ali milagres. Não. Aquela multidão tinha pessoas desprezadas pela sociedade. Aquela multidão ali tinha pessoas que, aos olhos humanos, para a sociedade, para a cidade, para a família, para a religiosidade, já não prestava mais. Aquela multidão carregava necessitados, carregava coxos, carregava cegos, carregava leprosos, porque sabia que Jesus não iria dispensar aquela multidão sem uma resposta. Terceiro ponto que Jesus fez, ele alimentou a multidão. Aquele pão era um símbolo do pão do céu. Segundo João capítulo 6, versículo 22. Assim nós vemos Jesus atender não apenas as necessidades físicas, mas também as necessidades espirituais. Hoje nós encontramos muitas das vezes uma religiosidade mais preocupada em atender somente as necessidades físicas, mas não as necessidades espiritual. Quando nós vemos Jesus aqui, primeiro ele ensinou aquela multidão, primeiro ele trouxe a palavra de ensino àquela multidão. As pessoas que não queriam ensino também não teriam milagre. As pessoas que não criam na palavra também não receberiam milagres. Quando eu olho Jesus falando para os discípulos, no capítulo 14, versículo 15, Jesus vendo ali que estava chegando a entardecer, e seus discípulos aproximaram-se dele dizendo: o lugar é deserto. Olha a incapacidade dos discípulos. Os discípulos falaram para Jesus: o lugar é deserto, a hora já é passada, e despede a multidão, para que indo às aldeias, compre mantimento. Meus queridos irmãos, a incapacidade dos discípulos, depois de um dia intenso de atividade, depois de um dia intenso ali, de ministração da palavra, para com aquela multidão carente, no qual Jesus ensinou, Jesus curou, Jesus ali libertou,
nós vemos agora os discípulos agindo, mas ele se sente impotente diante da situação, mas eles fazem as suas sugestões, como nós vemos aqui no versículo 15. Eles dão ali a sua opinião, mas quantas vezes, meus queridos irmãos que me ouvem, quantas vezes a nossa sugestão é limitada, quantas vezes a nossa ideia é limitada, quantas vezes a nossa visão é limitada, assim como os discípulos ali naquele deserto, diante daquela multidão. Nós vemos os apóstolos agora quererem despedir a multidão. O argumento deles estava repleto de prudência. Por quê, pastor? Primeiro, é uma multidão. Segundo, está escurecendo. E terceiro, o lugar é deserto. 4 dificuldades intransponíveis para os discípulos. Primeiro, o lugar era deserto. Quantas vezes nos encontramos em um deserto na caminhada de nossa vida, na qual olhamos para um lado, olhamos para o outro, para frente, para trás, nós não encontramos saída, nós não encontramos respostas, nós não encontramos nada favorável a nós, a nosso favor. Os discípulos falaram para Jesus: o lugar é deserto, Jesus. O local é ermo. Não era um ambiente favorável para uma multidão com mulheres e crianças. A Bíblia diz aqui no versículo 21 que era ali cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se esses homens eram todos casados, então já dobra para 10.000. Se esses casais tinham filho, já dobra para 15.000. E aí vai por diante. O deserto era tanto lugar de descanso para os discípulos, como também se tornou um lugar de prova. Quantas vezes o deserto se torna um lugar de prova para as nossas vidas, um lugar de prova, aonde Jesus ali não estava apenas para cuidar da multidão, mas também para provar os seus discípulos naquele deserto, provar a sua fé, provar ali até onde eles criam na dependência de Deus. O lugar era deserto. Quantas vezes nós nos encontramos em um lugar deserto e pensamos: esse deserto é para nos matar, esse deserto que estamos enfrentando é para acabar conosco. Mas Jesus, Ele fala para você nesse momento: o deserto que você está enfrentando é para te capacitar, é para te fortalecer, é para te fazer confiar mais, é para te fazer ser dependente mais de Deus. E quando você pensa que é impossível alimentar uma grande multidão no deserto, você não sabe que o Senhor está contigo, você não vê que Jesus está contigo no deserto. Você não consegue enxergar Jesus no deserto. Você só consegue enxergar dificuldade no deserto. Você só consegue enxergar problemas no deserto. Você só consegue enxergar sequidão no deserto. Mas eu convido você nesse momento, que está me ouvindo nesta live, que está aí, ou quem sabe viveu num período de deserto na sua vida, no seu casamento, na sua família. Eu quero dizer para você: não olhe para o deserto, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Se você olhar para Jesus, você vai encontrar a solução. Se você olhar para Jesus, você vai encontrar resposta. Se você olhar para Jesus, você vai ver que não é tão problemático assim a tua vida. Outra
situação que eles falaram para Jesus. Além do lugar que era deserto, eles falaram: Senhor, a hora já estava passada, a hora já era avançada, a noite em breve cairia, o sol já faz pouco tempo, daqui a pouquinho já vai terminar. E aquela multidão estaria exposta a toda sorte de perigo da noite. No deserto nós encontramos feras, no deserto nós encontramos serpentes, no deserto nós encontramos hienas, no deserto nós encontramos escorpião, no deserto nós encontramos toda espécie de animal peçonhento. Pastor, o deserto, além de você não encontrar água, é um lugar de frio durante a noite, é um lugar de calor escaldante durante o dia, e agora estava o sol e já estava se escondendo, estaria chegando a anoitecer, e os discípulos preocupados: Senhor, é deserto, Senhor, o dia já está findando, e essa grande multidão, Senhor, despede, porque é uma grande multidão que está aqui. Havia um grande déficit no orçamento deles. Senhor, nós somos em poucos discípulos. Na despesa aqui é maior do que a receita. Eles eram poucos, os recursos também eram poucos para atender aquela grande multidão. O melhor plano que eles tinham ali era muito ruim. Eles não vê saída, eles não vê outra solução a não ser despedir a multidão. Quantas vezes nos encontramos numa situação na qual nós não temos outra saída a não ser despedir aquele que muitas das vezes precisa de ajuda, precisa de uma mão, precisa de um conselho, precisa de um milagre, precisa de uma oração, mas nós não temos condições, pastor. O problema desta vida é muito grande, o problema desta pessoa é muito grande, os médicos já desenganou, a medicina não tem mais alcance. Pastor, os advogados também não conseguem resolver, não tem mais como resolver a situação dessa pessoa, despede a si mesmo. E Jesus, que é rico em compaixão, ele olha para aqueles discípulos, quem sabe os discípulos dizendo para Jesus: Senhor, nós não viemos para descansar, então vamos descansar, deixa que a multidão arranje solução para os seus próprios problemas. Quantas vezes nós ouvimos muitas das vezes de pessoas que deveriam ter sabedoria, deveriam ter ali a palavra de acolhimento, a palavra de conselho, mas quantas vezes nós ouvimos: despede a multidão, deixa aí, eu tenho os meus problemas, eu tenho os meus para se preocupar, eu tenho a minha vida para se preocupar. Sim, mas se você olhar para Jesus, o Senhor, ele tem pensamento diferente do que nós. O Senhor, ele tem pensamento mais nobre do que os discípulos, e ele mostra ali a sua generosidade real, a família, a multidão, aquelas pessoas necessitadas. Eles não tinham recursos
vida, que falta nos recursos. Você pode vender carro, você pode vender casa, você pode fazer financiamento no banco, você pode fazer tudo, mas você não vai conseguir a solução para o teu problema. Como é que eu posso, Senhor? Como é que eu posso resolver o meu problema? Como é que eu consigo resolver a minha situação? Jesus, nós estamos no deserto. Essa multidão é muito grande. Não temos recurso. Mas eu digo para você, se você olhar para Jesus, você vai ver recursos vindo para a tua vida neste momento. Você vai ver milagres vindo para a tua vida neste momento. Você vai ver portas se abrindo neste momento. Mas você precisa olhar para a direção certa, olhar para Jesus e não olhar para o homem. O homem não tem, mas Deus tem. E para os apóstolos, tudo era ali desfavorável. O local era deserto, a hora estava avançada, a multidão era enorme e eles não tinham dinheiro suficiente. Dinheiro até eles tinham, mas não o suficiente. Eles estavam ali querendo dar uma opinião prudente para Jesus. Despede a multidão, Jesus. Não é prudente manter a multidão aqui. Agora está terminando o dia. Despede a multidão, Senhor. A multidão já recebeu o milagre deles. A multidão já recebeu a palavra. A multidão já recebeu a cura. Despede agora, Jesus. Não segure esse povo aqui. Os discípulos até tinham uma ideia prudente. Mas Jesus tinha a solução. Despedir a multidão não era a resposta certa. Jesus agora ele dá ordem para os discípulos. A Bíblia fala no capítulo 14, versículo 16. Jesus lhes disse: dai-lhes vós mesmo de comer. Agora eu acho interessante que depois dos discípulos ter falado para Jesus, depois dos discípulos ter falado para Jesus: Senhor, deserto, entardecendo, não temos recurso, a multidão é grande, o Senhor vem dizer para nós dar de comer para essa multidão. Senhor, o Senhor está vendo o que o Senhor está mandando nós fazer? Os apóstolos, eles foram confrontados ali por Jesus com 3 problemas humanamente insolúveis. E o primeiro problema insolúvel para aqueles apóstolos, aqueles discípulos, era uma grande multidão. Ali havia 5.000 homens. A Bíblia diz, além de mulheres e crianças, 5.000 homens. Naquela época, era contado só pelo homem e não pela mulher. Então imagina, 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Era uma grande demanda e uma urgente necessidade a ser atendida por eles. A despesa, meus queridos irmãos, era imensamente maior do que a receita, como eu já falei. Não temos condições. E mesmo que nós tivéssemos condições, o problema aqui é que nós estamos no deserto. E no deserto não tem aonde comprar pão. Os apóstolos não tinham onde comprar pão. Mesmo que tivesse dinheiro, aonde nós compraríamos pão para toda essa multidão? O problema é que eles
multidão na cidade até que daria. Vai ali naquela panificadora, vai lá naquela outra padaria, vai lá naquela outra padaria, e o pessoal da cidade, quem sabe, ajudaria. Mas ali havia um problema de logística, ali havia um problema que não foi se prevenido antes. Ninguém contava com essa multidão, ninguém contava que esse pessoal ia chegar lá. E mesmo que tivesse recurso, não havia onde buscar tanto pão para alimentar aquela multidão. E Jesus agora fala para eles: dai-lhe vós de comer. Dai-lhe vós de comer. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que os apóstolos não tinham dinheiro suficiente. Eles não apenas estavam no lugar errado, na hora errada, mas também lhes faltava recurso financeiro suficientemente ali para eles. Era um beco sem saída. E Jesus, quem sabe, conhecia o coração dos discípulos. Eu vou colocar eles agora à prova. Eu agora vou provar eles. Por que, pastor? Porque eles estão olhando para o número da multidão. Eles estão olhando para o tamanho da dificuldade. Eles estão olhando para o tamanho do problema. E não conseguem olhar que eu estou aqui com eles. Aleluia! Quantas das vezes você só consegue enxergar problema, só consegue enxergar dificuldade, só consegue enxergar desilusões, mas você não consegue enxergar Jesus. Você se encontra no beco sem saída e você não consegue enxergar Jesus. Os discípulos estavam encurralados pela circunstância insuperáveis ali. Quando nós vemos que é bom que nós saibamos quão pobre e quão longe estamos de ser capazes de satisfazer as necessidades do povo ao nosso redor. Quantas das vezes o Senhor pede para mim e para você: dai-lhes de comer. Mas muitas das vezes nós olhamos para Jesus e dizemos: Senhor, não temos o suficiente. Não temos o suficiente para alimentar essa grande multidão. Não temos o suficiente para dar de comer a essa grande multidão. Se nós tivéssemos condição, se nós tivesse, mas a palavra de Deus fala para nós: você não tem condição, mas você tem quem tem condição. Você não consegue alcançar, mas você tem e serve alguém, serve um Deus que alcança o impossível. Aleluia! Quantas das vezes você se sente incapaz, se sente impotente no meio do deserto, diante de uma multidão, e você vê: o que eu posso fazer com tão pouco? Mas Jesus, Ele fala para você: eu estou com vocês, eu estou aqui, eu estou com vocês. Esse deserto não é tão grande que eu não possa fazer um banquete nesse deserto, que eu não possa transformar esse deserto num banquete, que eu não possa transformar aqui a situação desse deserto num banquete, um banquete que vai aqui dar para sobrar, que vai dar para levar para casa. Mas você precisa mudar a tua visão, mudar a tua forma de ver, mudar a tua maneira de olhar e enxergar o teu problema. Quantas vezes nós queremos enxergar o problema, mas enxergamos de uma maneira errada. Queremos enxergar da nossa maneira,
Queremos resolver da nossa maneira. Queremos resolver o problema com os nossos recursos. Eu quero dizer para você que nós não conseguimos, e mesmo que nós tivesse, nós não alcançaríamos para alimentar a multidão. Porém, Jesus, ele pega o pouco e transforma no muito. Olha só que interessante, o milagre que Jesus realizou, meus queridos irmãos, capítulo 14, versículo 18 até o 21, ali nós vemos, Jesus, antes de operar o milagre daquela multiplicação de pães e peixes, ele toma algumas medidas pedagógicas. Ele toma algumas medidas que era necessário. Tem gente que acha que Jesus opera milagre aonde há bagunça, aonde há baderna, aonde há muitas das vezes coisas erradas acontecendo. Não, Senhor, aonde há uma desorganização, negativo. O que a Bíblia diz? Em 14:17 de Mateus, também nós encontramos em Marcos 6:38. Olha só o que diz aqui, ó, Marcos 6:38. Ele é mais claro quando ele pede para os discípulos. Marcos 6:38. Olha só o que diz aqui. E ele disse-lhe: quantos pães vós tendes? E de vedes. E quando eles souberam, disseram: 5 e 2 peixes. 39 agora. E ele ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em grupo sobre a grama verde. E assentaram-se em grupos de 150. Capítulo 6, versículo 38 e 39 de Marcos. É preciso saber quais são os recursos disponíveis. O que nós temos aqui, pastor? O que nós temos aqui? Quais são os nossos recursos? Jesus esperava que os discípulos tivessem alguma coisa para dar, mas não tinham. Jesus esperava que os discípulos tivessem algum pão para dar à multidão, mas não tinham. Vivemos hoje uma geração de cristão que muitas das vezes não tem pão para dar ao povo. Vivemos hoje uma geração de líderes que não se preocupa com o ensino da palavra do Senhor, com o pão para o povo se alimentar. Só se preocupam com a festa, só se preocupam com a aparência, só se preocupam com a ostentação, mas não se preocupam com a palavra. O pão que sustenta. Mas Jesus, ele perguntou para os discípulos: tendes para dar de comer a essa multidão? E ali encontraram no meio da multidão alguém que tivesse ali 5 pães e 2 peixinhos. Nós vemos que o milagre de Deus, ele acontece quando o homem decreta a sua falência. Os discípulos disseram: não temos pão, Senhor. Não temos pão, Senhor. Se eu soubesse, eu teria, mas nós não se preocupamos com isso. Mas ali tinha alguém que tinha. Alguém que saiu de casa preparado. Alguém que saiu de casa trazendo pão, fazendo a sua lição de casa. E este foi encontrado no meio daquela multidão. Eles tinham um déficit imenso. Era um orçamento desfavorável. Imagina. 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma grande multidão. Não existe isso. Da onde isso? Mas, meus queridos irmãos,
algo tão pequeno, que é insignificante, mas é tudo que você tem, coloque nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor. É preciso colocar o pouco que se tem nas mãos de Jesus. Trouxeram para os discípulos, mas na mão dos discípulos não dá milagre. Nas mãos dos discípulos não sai milagre. Mas então coloca na mão de Jesus. Coloca na mão do Senhor. Pastor, eu tenho, mas o meu recurso é pouco. Coloca nas mãos de Jesus. Senhor, eu tenho pão, mas é pouco. Coloca nas mãos de Jesus, que o pouco Jesus transforma em muito. Jesus deseja que entregamos ali em suas mãos o que possuímos. Ele fará o que o pouco seja suficiente para muitos. É pouco para você, é pouco para a pessoa que fica murmurando, é pouco para a pessoa que é descontente, mas coloque esse pouco nas mãos de Jesus para você ver. Nós vemos um garoto que ele entregou o seu lanche ali a André, um dos discípulos, e esse o levou a Jesus. Ainda bem que existem os Andrés que, enquanto os outros estão dizendo, não vai mais dar, não vai mais ir, não vai mais funcionar, não vai mais caminhar, não vai mais, mas o André, ele não perde tempo com o que os outros estão pensando, ele não perde tempo com o que os outros estão achando, ele não perde tempo com a situação vista a olho nu, ele está procurando, e se procurar vai achar, e se procurar vai encontrar, e se procurar vai ver, que alguém naquela multidão tem pão e peixe, aquela multidão vai ser alimentada, mas nós temos que procurar, nós temos que continuar procurando. De nada vai adiantar você ficar de braço cruzado, dizendo: Senhor, não dá para fazer, o recurso é pouco, oh Senhor, não tem condição. Negativo, faça que nem André, sai no meio da multidão, sai procurar, você vai encontrar alguém com pão, você vai encontrar alguém com peixe, você vai encontrar alguém que saiu preparado de casa. Pode contar com esse, pode levar esse pouco para Jesus, que vai acontecer milagre. Aleluia! O garoto entregou seu lanche a André, e este entregou a Jesus, e Jesus multiplicou. Nós não podemos fazer um milagre, meus queridos irmãos, mas podemos levar o que temos e colocar nas mãos de Jesus. Ele opera milagre. Não precisa ser muita coisa, não. Apenas coloca nas mãos de Jesus e Ele vai operar. Ele vai operar, mas precisamos começar com o que temos e entregar tudo que temos ao Senhor. Aleluia! É preciso colocar o pouco nas mãos do Senhor. Terceiro lugar, nós vemos que é preciso organização para que todos sejam atendidos. Capítulo 14, versículo 19, aqui a Bíblia diz: e ordenando a multidão para que se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes. Meus queridos, Deus, Ele é Deus de ordem. Deus, Ele criou os céus e a terra com ordem. Ele não é Deus de confusão. A palavra dele não traz confusão, a não ser que o homem invente um outro evangelho. Mas a palavra dele permanece. A mentira cai por terra. Deus é
Deus de ordem. Jesus pediu para que houvesse ordem. Ele não é Deus de confusão. Ali, para ouvir milagre, não deveria haver tumulto. Todos deveriam ser igualmente atendidos. Hoje nós vemos muita desordem, alguns atendidos e poucos sendo alimentados. Mas Deus, Ele não gosta de desordem. A Bíblia diz, quando Jesus entrou na cidade, chegou no templo, Ele viu ali os cambistas, Ele viu os sacerdotes, Ele viu ali os fariseus, todos eles ali, fazendo câmbio, negociando. E Ele ali derrubou a mesa do câmbio, Ele derrubou ali aqueles mercadores, e disse: a minha casa é casa de oração, mas vocês transformaram em covis de salteadores. Quantos hoje têm transformado a casa de Deus, não em casa de oração, mas em casa de outras coisas? Aquilo que é para fazer está sendo deixado de lado para não fazer, e aquilo que não é importante está sendo dado prioridade. Jesus mandou que se sentasse de 50 a 50, 100 a 100, e depois Ele operou o milagre. O milagre ele acontece nas mãos de Jesus, mas nós vemos que é nas mãos dos discípulos que é repartido o pão. Quando Jesus ensina os seus discípulos onde eles devem esperar os suprimentos da graça, nós vemos Jesus pegar aquele pão, Ele partiu, Ele olhando para o céu, Ele ergueu dos olhos ao céu, Ele agradeceu a Deus. Ele olhando para o céu, capítulo 14, versículo 19, ergueu dos olhos ao céu, Ele os abençoou e partiu dos pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos deu à multidão. Muitas das vezes, nós queremos esperar milagre, queremos esperar mudança, queremos esperar transformação, queremos esperar, mas olhamos para o homem, olhamos para as coisas dessa terra. Eu quero dizer para você que nos ouve nesse momento, que está nos ouvindo nesse momento pelas redes sociais, as coisas dessa terra são limitadas. As coisas dessa terra, os recursos são limitados. Vai chegar um tempo que você não vai alcançar mais. Mas aqui Jesus nos dá um exemplo. Jesus ensina aos discípulos e ensina a nós também. Ele pegou aquele pão, Ele olhou para os céus, porque é de lá que vem, é de lá que vem o milagre, é de lá que vem a provisão, é de lá que vem a multiplicação, é de lá que vem a proteção. Jesus não olhou para a carteira, Jesus não olhou para o título. Hoje vivemos uma época em que as pessoas estão mais preocupadas com o título, com as aparências. Então, que nem os fariseus no tempo de Jesus, que se gabavam do que faziam, que se gabavam do que tinham, e Jesus chamava fariseus, hipócritas, sepulcro caiado. Jesus dá o exemplo. Jesus, ele pega aquele pão, Jesus agora ele olha para o céu,
uma encruzilhada, aonde não tem saída, olhe para cima, que é de lá que veio o socorro. Oh, aleluia, aleluia, só Deus, é só de Deus que veio o pão com fartura, para alimentar as multidões famintas. Se lembra do povo de Israel no deserto? Pois é, todo dia de manhã vinha o maná do céu para alimentar aquele povo. Sim, Deus, Ele cuidava com tanto carinho daquele povo. Lá no deserto não deixava faltar alimento, não deixava faltar carne, não deixava faltar água fresca. Mas o povinho ingrato que nunca chegaram a agradecer a Deus, morreram tudo no deserto. Aqui nós vemos Jesus dando graças, abençoando o pão. Meus queridos, nós somos cooperadores de Deus. O milagre vem de Jesus, mas nós o repartimos com a multidão. Ele multiplica, mas quem compartilha somos nós. Ele multiplica o pão, mas quem compartilha e serve somos nós. Não temos o pão, mas o distribuímos por meio das mãos de Jesus. Jesus é o anfitrião da festa, e nós somos os garçons. Jesus que dá o suprimento, e nós servimos. Jesus que dá a palavra, e nós entregamos. Jesus que opera milagre, e nós somos usados por Ele. O alimento que Jesus oferece, Ele satisfaz plenamente. Quando nós olhamos o versículo 20, a Bíblia diz que todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, tomaram 12 cestos. Irmãos, Jesus, Ele tem o pão com fartura. Pode comer à vontade, não vai faltar não. Aquele que se alimenta dele, não tem mais fome. Ele satisfaz plenamente. É a única palavra que te traz paz. É a única palavra que te traz tranquilidade. É a única palavra que te traz claridade. É a única palavra que te traz visão e discernimento. É a palavra de Deus. Assim como Deus alimentou o povo de Israel com maná no deserto, agora Jesus estava alimentando aquela multidão. O mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva, agora multiplica pães e peixe. O mesmo Jesus que transformou água em vinho, agora exercendo o seu poder criador para multiplicar os pães e os peixes. Pode comer à vontade, não vai faltar pão. É Jesus que está servindo. Ah, pastor, mas será que vai faltar? É só 5 pães e 3 peixinhos. Pode comer à vontade. Vai servindo 100, 200, 300, 400, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. E não vai faltar pão. Agora, quando Jesus, Ele mandou servir, quando Jesus serviu os discípulos, e os discípulos serviram a multidão, e a multidão agora comeram e se fartaram, Jesus deu uma ordem. Capítulo 14, versículo 20 e 21. Jesus deu uma ordem. E essa ordem era para não deixar desperdiçar o que sobrou. Olha só que interessante. Não se deve desperdiçar a provisão divina.
Deus. E o que é dado de Deus não se deve ser desperdiçado de forma alguma. O dom de Deus não deve ser desperdiçado. O pão é fruto da graça de Deus. E não podemos jogar fora a graça de Deus. O que sobeja precisa ser aproveitado. Quando nós vemos aqui o desperdício, é algo pecaminoso. E ao alimentarmos os outros, o nosso estoque, ele não diminui, ele aumenta. Engraçado que quando os discípulos iam servindo a multidão, o pão que estava no cesto não diminuía, o pão que estava no cesto não acabava, o pão que estava no cesto não diminuía, somente aumentava. Agora nós vemos, quem sabe terminou de servir toda a multidão, agora lá vem os discípulos: Senhor, terminamos, está todo mundo satisfeito. Agora eles veem que aquilo que sobrou foi maior do que aquilo que deram. Aqueles que enchem a boca dos outros terão as suas próprias cestas cheias. Os discípulos não tinham nada no começo, mas agora todos ficam satisfeitos com Jesus, porque Jesus deu um banquete. E eu acho tão interessante que sobrou ali, versículo 21, diz que os que haviam comido foi cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Mas o versículo 20 diz que sobrou 12 cestos cheios. Foi dado 5 pães e 2 peixinhos. E sobrou 12 cestos. A entrega é menor do que o recebimento. A entrega é menor do que o recebimento. Você sempre vai entregar menos do que você vai receber. O evangelista João, ele coloca esse texto no contexto da proximidade da Páscoa, do célebre sermão de Jesus sobre o pão da vida, lá em João capítulo 6, né? Onde ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os milagres, meus queridos irmãos, de Jesus eram pedagógicos. Ele estava multiplicando os pães para ilustrar a gloriosa verdade de que ele é o pão da vida. Os discípulos naquele deserto aprenderam agora a quando os recursos forem limitados, leve a tua limitação para as mãos de Jesus. Leve o teu impossível para as mãos de Jesus. Leve aquilo que tu não consegue alcançar para as mãos de Jesus. E Ele vai operar milagre na sua vida e na sua família, no nome de Jesus. Nós queremos orar por você nesse momento. Quem sabe você está aí nos assistindo pelas redes sociais e tem coisas que já saiu do seu alcance. Tem coisas que aos olhos carnais é impossível acontecer. Tem deserto que você está passando e não tem como suprir a necessidade. Não tem como resolver o teu problema. Mas eu quero dizer para você: pega o teu problema e coloca na presença do Senhor nesse momento. Nós estaremos orando por você e Deus vai operar um milagre na sua vida através dessa oração. Você que está enfermo e deseja que Jesus entre com providência, se você crê que Jesus opera um milagre, então coloca a sua mão sobre a sua enfermidade.
E nós estaremos orando neste momento. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para os caminhos do Senhor nesse momento, nós estaremos orando por você. Você que ainda não conhece esse Jesus, mas quer entregar a sua vida para esse Jesus, operar milagre na tua casa, na sua família, no teu casamento, agora é a hora. Entrega a tua vida para o Senhor. A Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É com Jesus que está a solução. É com Jesus que está o teu milagre. E eu apresento ele para você neste momento. Amado Deus e eterno Pai, na tua presença, Deus, nós ouvimos a tua palavra, Pai querido. Deus querido, não há, Senhor, situações, não há dificuldade que tu não possa resolver, Pai. Não há problema que tu não possa resolver, Senhor. Não há doença que tu não possa curar, Deus querido. Não há porta fechada que tu não consiga abrir, Deus Santo. Pai Santo, agora nesse momento, Deus, através da tua palavra, Senhor, e com a tua palavra nós aqui estamos, Pai, intercedendo por cada vida, essas vidas que estão ouvindo esta live, que estão aí do outro lado, esta pessoa enferma, Deus, que necessita de uma cura, que necessita de um milagre, essa pessoa, Senhor, desenganada pelos médicos, já diagnosticada, Senhor, e morte, Deus Santo, opera o milagre nesse momento. Estende as tuas mãos para operar, Senhor. Estende as tuas mãos para curar, Deus querido, porque tu és o Deus das causas impossíveis. Deus também vai ao encontro desta pessoa que quer se libertar. Deus liberta, Senhor, a cada drogado, a cada viciado. Liberta, Senhor. Liberta, Deus querido, aqueles que estão, Pai Santo, amarrados, Senhor, ali, Pai, com a sua vida aprisionada pelo Satanás, Deus Santo. Liberta esta vida pelo teu poderoso sangue, Deus Santo. As pessoas que querem entregar a sua vida para ti, Senhor, recebe, Deus, recebe aquele que está afastado, recebe aqueles que está, Senhor, nesse momento entregando a sua vida para ti. Perdoa seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida, Pai. Nós te agradecemos, Deus, por esta live, por este culto, por esta oportunidade que ainda temos de pregar a tua palavra, que ainda temos de falar do teu evangelho, da salvação, Senhor. Sim, meu Deus, abençoa cada um, Senhor. Abençoa, Deus, a tua igreja, o teu povo, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém.